Confira agora na coluna Frente a Frente uma entrevista exclusiva com o escritor goiano Flávio Carneiro, radicado em Teresópolis, que já foi jogador de futebol e hoje escreve sobre a sua maior paixão. Flávio, você é um escritor que tem 24 anos de carreira, 12 livros publicados, já ganhou diversos prêmios importantes aí na literatura. Agora, o que pouca gente sabe é que você tem uma carreira aí também, além de escritor, e que tem muito a ver também com essa carreira, né, que você escolheu. Você já foi jogador de futebol. É um pouco inusitado, né? Jogador de futebol que vira escritor é uma coisa rara, pelo menos aqui no Brasil. No meu caso, as duas coisas nasceram juntas, né? Então, talvez não seja tão complicado de explicar, porque eu fui lidando com as duas. Eu sempre gostei muito de histórias, não exatamente de leitura, né? Eu comecei o meu interesse por livro mesmo, um pouco tardiamente, digamos, sei lá, 14, 15 anos. Mas antes disso eu sempre me interessava por histórias. Meu pai é um grande contador de histórias, minha mãe era professora, gostava também desse ambiente de narrativas, né? Então, isso sempre me encantou. E ao mesmo tempo, desde que eu me entendo por gente que eu jogo bola. Então, dos 11 aos 18, eu fui alimentando esse sonho de ser jogador de futebol. E com 18, eu recebi um convite para jogar no profissional do Guarani de Campinas, que é um grande time, mas na época ele tinha sido campeão brasileiro, pouco tempo atrás, pouco antes disso. Paralelamente a isso, eu ia lendo muito, escrevendo já poemas, né, que a gente começa sempre, eu acho, sei lá, o escritor muitas vezes começa pela poesia. Eu tinha que optar entre fazer uma faculdade de letras, que eu fiz na UERJ, ou seguir para morar em Campinas. E nada contra Campinas, nem São Paulo, mas o interior de São Paulo era absolutamente diferente do sonho que eu tinha do Rio de Janeiro. Então eram coisas incompatíveis e eu acabei optando pela literatura e me arrependi várias vezes. Aqueles momentos de vacas magras, né, que você está no sufoco, é uma vida muito difícil, né, para quem vive de literatura, como professor ou como escritor. Mas um pouco a trajetória é essa, sabe? Fui pulando de um lado para o outro e até hoje as duas coisas me acompanham, as duas paixões, digamos assim, né? Hoje em dia, dá para viver de literatura? Dá para ser escritor profissional, ganhar dinheiro com isso e viver disso? Olha, eu costumo dizer que dá para viver de literatura. Por exemplo, eu vivo de literatura, mas eu vivo como professor, como crítico às vezes, ou dando uma palestra, um curso, participando de eventos, de mesas redondas, a Bienal, ou vários eventos ligados à literatura, em torno da literatura. Agora, viver de direitos autorais, aí são raríssimos, né? Raríssimos. Você pode contar nos dedos os autores que vivem de direitos autorais. A maior produção que a gente tem de televisão e de cinema na área de ficção é de adaptação de obras literárias. Isso é mais de 50% dos filmes e novelas e produções de televisão são baseadas em livros normalmente brasileiros. E aí isso, de certa forma, faz com que o livro venda mais. Mas isso é um caso esporádico, entendeu? Como um jogador de futebol. São poucos aqueles que realmente se destacam e são colocados lá em cima. A maioria não ganha dinheiro ou não consegue seguir a carreira, né? É um paralelo, mas eu acho que no caso aí específico da literatura é mais triste, no caso da literatura, que seja assim. O futebol está muito presente em várias das suas obras. Não dá para ficar sem futebol nem na hora que está escrevendo? A presença do futebol está evidente, digamos assim, está explicitada em dois livros meus, que é o Prezado Ronaldo, que é uma novela juvenil, que o narrador é um garoto de 12 anos que joga no infantil do São Cristóvão, onde o Ronaldo começou, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gordo. O Prezado Ronaldo é uma série de cartas que ele escreve. Prezado Ronaldo, meu nome é Pinguim, papapá, eu vivo em Vila Isabel, quero ser jogador. E aí ele vai contando da vida dele, das fantasias, né, da imaginação, ele imagina muito, ele quer ser escritor, um pouco biográfico a história. Nesse está explícita a presença do futebol. O Passe de Letra, que é meu último livro do ano passado, tem uma reunião de agora 20 e poucas crônicas. Nesses dois livros o futebol está presente de forma explícita. Agora, em todos eles o que está presente, e aí tem a ver também com o futebol, é um fascínio que eu tenho pela fantasia, pelas pequenas histórias. Então, por exemplo, eu não escrevo, quando eu escrevi sobre futebol, falando de grandes nomes ou do espetáculo em si, mas dos bastidores, daquela coisa que está ali meio secreta, que você não percebe,
A presença do futebol na minha obra está muito mais ligada ao que há no futebol de imaginação, de sonho, do episódio, do personagem, né, do que propriamente do tema. Eu sei que é muito difícil para o escritor, porque a maioria dos escritores considera os livros, né, as suas obras, como filhos. Mas dá para você apontar, assim, uma das suas obras como sendo a sua obra-prima? Obra-prima não dá, né, cara? Aí realmente o escritor não pode dizer, cara. Eu nem acho que eu tenha, né, uma obra-prima, né? A não ser no sentido de ser a melhor, né, nesse sentido que você está perguntando, mas mesmo assim é muito difícil, porque são muito diferentes, né? Tem algumas que tem uma história mais particular, sabe? Eu tenho um livro chamado Lalande, que me toca muito, porque foi uma história que levou 13 anos para ser publicada, depois de já estar pronta com o contrato assinado. Eu assinei um contrato com a editora Globo, da Fundação Roberto Marinho, houve uma complicação dentro da editora, eles rescindiram vários contratos, e aí o livro estava pronto, mas não saiu. Depois eu assinei um segundo contrato com a Ática de São Paulo, também não saiu. Foi sair por uma terceira, Global. E para mim é um livro que me comove, porque eu falei uma vez que eu não ia escrever nunca mais. Eu tinha 22, 23 anos quando eu escrevi e assinei o contrato. Então você tem aquele sonho, né, do livro estar pronto na sua mão. E aí de repente some da sua mão. Eu estava ali e não está mais, né? E para alguém muito jovem isso é impactante. E ainda assim, depois eu mudei de ideia e o livro saiu. Então esse tem uma história particular para mim. Como os outros, cada um tem a sua, né? A Confissão é um livro curioso porque é a história de um cara um pouco assustador, um narrador, né? E eu comecei a ter pesadelos com ele e o livro estava muito pesado, eu parei de escrever. Aí eu escrevi o Campeonato no meio da Confissão, entendeu? Escrevi um livro no meio do outro. Ficava pensando num e escrevendo no outro. Depois eu voltei, terminei. Então tem histórias curiosas para mim, entendeu? Que me interessam particularmente. Mas em termos de qualidade, aí realmente é uma coisa que o leitor que tem que avaliar, né? O autor pode até ficar falando da própria obra, a gente está conversando da própria obra, mas não ficar dando juízo de valor. Você morava no Rio, né, e escolheu Teresópolis, você mudou para cá em 2003. Por que essa mudança? Né? Por que especificamente Teresópolis? De alguma forma aqui a cidade, você acredita que possa te inspirar nas suas obras? Quando eu escolhi, não tinha um motivo específico de Teresópolis. Eu queria um lugar fora do Rio, que não fosse muito longe, porque eu pudesse ficar voltando, indo e voltando, porque eu gosto muito do Rio, ele está presente em todos os meus livros, entendeu? A não ser naqueles que são muito fantasias, mas se tem alguma coisa de realidade é o Rio. O Campeonato e a Confissão são dois livros, são dois romances de uma trilogia do Rio de Janeiro, que eu estou terminando agora com A Ilha, que é o terceiro romance. Então eu queria um lugar fora, e aí fui conversando com as pessoas, recebendo indicações, e achei que Teresópolis era perfeito, que estava uma distância que eu queria, uma cidade que lembra ainda um pouco de uma cidade interior, que eu adoro isso, não consigo viver sem esse lugar pequeno, né, na minha vida. Teresópolis, sem dúvida, que me inspira diretamente nas obras. Um livro chamado A Distância das Coisas, que foi o que me deu mais reconhecimento de crítica, né, que ganhou mais prêmios, tudo isso. Tem uma passagem que fala do menino que quer fazer a travessia, Petrópolis-Teresópolis, né? Então tem uma presença forte. Flávio, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a você pela oportunidade, pela conversa. Obrigado. Daqui a pouco, um vídeo especial que nós separamos para você refletir e manter a sua motivação em alta. Fique ligado, a gente volta logo depois dos nossos comerciais.